Muito bem, nós estamos aqui de volta para dar continuidade nesse estudo bíblico, comentário bíblico para você, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 46 agora. Isaías possui 66 capítulos, 1292 versos, considerado o profeta messiânico que mais falou de Jesus e da redenção. É um dos profetas mais usados no Novo Testamento, mais cotado. Isaías é tão cotado no Novo Testamento que alguns chegaram a mencionar que o seu livro seria o quinto evangelho. Nós temos aqui a promessa do servo, a voz do que clama no deserto, o cântico do servo, a oferta do servo, da redenção. Tudo isso vamos encontrar na segunda parte do livro. São 27 capítulos e podemos dividir em 3 cânticos, não é? Primeiro cântico, a promessa da redenção. Segundo cântico, a oferta da redenção. E o último cântico nós chamamos a realização da redenção, a promessa de novos céus e nova terra. Nós agora vamos dar continuidade nessa primeira parte desse cântico maravilhoso, não é? Os capítulos 40 a 66 de Isaías se escreve com muita antecipação a história da libertação de Israel do cativeiro babilônico. Lembra que Isaías viveu 150 anos antes desse cativeiro, e havendo muitas predições que se cumpriram no futuro. Isaías fala de coisas futuras nessa parte do livro. Era um futuro distante, pelo menos de Isaías, 150 anos, quando o Redentor de Israel também viria aqui reinar. Mas nós sabemos que também na primeira parte de Isaías, ele também falou da Virgem que conceberia, daria à luz um filho, se nos nasceu, né? Esse Redentor de Israel que viria aqui reinar, e ele tratou nos capítulos 41 até 45 o personagem principal envolvido nessa libertação, ungido, que é chamado, é Ciro. Ciro libertou o povo das algemas físicas, Cristo nos liberta das algemas espirituais. Ele diz que ele suscitou a Ciro do Oriente, Isaías 41, 2. Ele também menciona que desde o nascimento do sol, era onde o sol nascia, 41, 25. Chama de Ciro meu pastor, 44, 28. Chama de Ciro meu ungido, 45, 1. Chama também ele de ave de rapina desde o Oriente. 46, verso 11. Em 539, essas profecias cumpriram-se quando Ciro destruiu a Babilônia. Em razão de suas formidáveis fortificações, a Babilônia era tida como uma cidade inconquistável. Suas muralhas mediam até 66 metros de altura e eram tão largas que 6 carruagens podiam correr lado a lado sobre elas. Porém, Ciro, ao combater, ignorou, ele desviou o leito do rio Eufrates, que corria pelo centro da cidade, e fez com que suas tropas marchassem pelo leito seco, e passou por debaixo da muralha e entrou na cidade. 3 anos mais tarde, em 536 a.C., Ciro decretou que todos os judeus que se achavam em Babilônia estivessem livres para retornar a Judá. Essa data, às vezes, também aparece nos livros em 538, mas o mais certo 536, exatamente como Isaías havia predito. Ciro igualmente providenciou a reconstrução do Templo de Jerusalém. Então nós vamos ver agora, no capítulo 46, o que fala Isaías 46 sobre o julgamento dos deuses da Babilônia, ou seja, a queda dos ídolos da Babilônia, juntamente com a queda da Babilônia. Isaías 46, 47, de uma certa forma também aponta para o Apocalipse 17, 18, falando
Apocalipse 17, 18, falando que caiu a grande Babilônia, não é? Apesar de ser uma linguagem metafórica que o João usa, né, talvez se referindo a Roma, mas aponta para a grande Babilônia, e Isaías 46, 47 mostra isso. Isaías 46, verso 1 e 2, fornece uma descrição vívida dos sacerdotes babilônicos numa desesperada tentativa de escapar do exército de Ciro. Eles fugiram levando seus deuses amarrados sobre animais de cargas. Até os deuses mais venerados da Babilônia, que era Bel e Nebo, em honra aos quais Belsazar e Nabucodonosor receberam seus nomes, tiveram que sair carregados. Em contraste com esses falsos deuses que tinham que ser transportados, protegidos em tempo de crise, o Deus Israel libertou seu povo do cativeiro e os carregou fielmente durante toda a sua vida. É um contraste, não é? Enquanto os sacerdotes carregam seus deuses, o Deus Israel carrega o seu povo. Já o tinha feito levar, pois carregava você e vos salvarei, Deus fala. A quem me comparareis para que eu lhe seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? Isaías 46, versos 5 e 7, não é? Então vamos agora ver esse capítulo 46, a queda dos ídolos da Babilônia. Começa mencionando eles. Já abatido está Bel, e Nebo já se encurvou, esses dois deuses babilônicos. Os seus ídolos são postos sobre animais, sobre as bestas, as cargas dos vossos fardos são canseira para as bestas já cansadas. Os ídolos pesados foram postos sobre os animais e eram considerados já como um fardo para os animais cansados. Juntamente se encurvaram e se abateram, e não puderam livrar-se da carga. Mas a alma entrou em cativeiro. A alma deles agora ia cativeiro. Era aquilo que Isaías já tinha profetizado antes. Aquele que leva em cativeiro, agora vai a cativeiro. Ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o resíduo da casa de Israel. Vós a quem trouxeste nos braços, desde o ventre, e levei-o desde a madre. Enquanto eles carregavam seus ídolos, Deus lembra que era Ele que carregava o seu povo. E até a velhice eu serei o mesmo. Deus não envelhece, não é? Mesmo na velhice dos seus, Deus continuava o mesmo. E ainda até as cãs eu vos trarei. Eu o fiz, eu vos levarei, e eu vos trarei e vos guardarei. Há muito emprego do pronome pessoal eu nessa parte de Isaías, referindo-se a Deus. Eu vos trarei, eu o fiz, eu os levarei, eu vos trarei, eu vos guardarei. As ações de Deus para com o seu povo, não é? Deus é que nos traz, Deus é que nos faz, Deus é que nos leva, Deus é que nos guarda. E a quem me fareis semelhante? E com quem me igualareis? E me comparareis para que sejamos semelhantes? Deus pergunta, com quem que eu posso ser comparado? Vocês vão me comparar a quem? Ele é o Deus eterno, né? Bel e Nebo não é palio para ele. Gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças. Assalariam o ourives, tá vendo? Eles têm que pagar por aqueles deuses. Eles faziam deuses de ourives, gastavam o ouro, a prata, assalariam ourives, e ele faz um deus, e diante dele se prostam e se inclinam. Como é que pode, né? Obra da mão dos homens, eram os ídolos. Sobre os ombros o tomam e o levam, e põem no seu lugar. Esses ídolos tinham que ser carregados, não é? Eles eram carregados sobre os ombros o tomam, leva e põe no seu lugar, e ali está do seu lugar e não se move. Eles eram deuses imóveis, não é? Ídolos, e se recorre a ele. Resposta nenhuma dá, não podia dar resposta porque era obra da mão de homens.
nem livra ninguém na sua tribulação. Lembrai-vos disso e tende ânimo. Reconduzi-o ao coração, ó prevaricadores. Deus manda eles considerar essas coisas. Verso 9, também muito conhecido. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, e não há outro semelhante a mim. Deus manda agora eles lembrar das coisas passadas. Tem uma parte de Isaías que ele fala, não considereis as coisas passadas, nem vos lembrai das antigas, porque eis que faço uma coisa nova. Mas agora ele manda lembrar das coisas passadas. Mas que coisa é essa? Por que uma hora manda não lembrar, outra hora manda? Ele manda lembrar os feitos que ele fez com Israel. Isso eles deveriam sempre lembrar. Mas quando ele fala não considerar as coisas passadas, ele está falando do cativeiro, não é? Quanto cativeiro, não considerar essas coisas, elas são passadas, eis que eu faço uma coisa nova. Deus ia renovar o povo. Mas aqui lembrai das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Claro que Deus comparado com os ídolos, o que os ídolos são? Não é? A atividade de Deus é muito maior, muito mais poderosa. Que eu anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade. Ele era o Deus que já falava o que ia acontecer desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo, meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Não é? Deus é o Deus que já anuncia o fim das coisas logo no princípio. Que chama a ave de rapina desde o Oriente. Essa expressão chama a ave de rapina desde o Oriente. Alguns vê na atribuição de Ciro, que ele viria como uma ave de rapina para destruir os babilônios. Que chama a ave de rapina desde o Oriente. E o homem do meu conselho, desde terras remotas, porque assim o disse, e assim acontecerá. Eu determinei e também farei. Então, Deus está prometendo que aquilo que ele falou, a palavra profética, ele iria fazer. Ouvi-me, ó duros de coração, vós que estáis longe da justiça. O povo é chamado a ouvir. Os que estavam até com coração duro, que estavam duvidando se Deus poderia ou não fazer, ele diz, ouvi-me, ó duros de coração, vós que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça e não estará longe, e a minha salvação não tardará. A salvação do Senhor virá. Mas estabelecerei em Sião a salvação em Israel, a minha glória. Amém? Com isso nós concluímos o capítulo 46. Note que o capítulo 46 fala dos ídolos de Bel e Nebo em comparação com o Senhor, que esses ídolos precisam ser carregados enquanto o Senhor traz e carrega o seu povo, enquanto o Senhor estabelece a sua salvação em Sião, em Israel a sua glória. Muito bem, com isso nós concluímos o capítulo 46. Agora vamos para o 47, a queda de Babilônia. Primeiro caem seus deuses, saem carregados em animais, a cidade já estava sendo caída, agora vem a cidade, a queda dela. Lembra Apocalipse 18, caiu a grande Babilônia. Desce e assenta-te no pó, ó Virgem, filha de Babilônia. As cidades são sempre tratadas como uma mulher, não é? Virgem, mulher, ó Virgem, filha de Babilônia. Assenta-te no chão, já não há trono, ó filha dos caldeus. O trono dela caiu, porque nunca mais será chamada a tenra, nem a delicada, que era considerada uma grande beleza, né? Até hoje, a cidade de Babilônia é uma das maravilhas antigas, os jardins suspensos da Babilônia, mas nunca mais será chamada a terra, nem a delicada.
Toma a mó e moe a farinha, descobre a cabeça e descalça os pés. Era assim que era, às vezes, uma mulher que ia para a morte, descobria a cabeça, descalçava os pés, descobre as pernas e passa os rios. A tua vergonha se descobrirá, e ver-se-á o teu opróbrio. Tomarei vingança e não farei acepção de homem algum. Deus diz que ia vingar o seu povo. Tudo que eles fizeram a Israel, principalmente a Judá, levando Judá cativo, não é? Deus ia vingar, não farei acepção de homem algum. Verso 4, novamente menciona o Redentor. O nome do nosso Redentor é o Senhor que redime, o Senhor que tira o seu povo da opressão e lhe devolve a terra, paga a dívida deles. O nome do nosso Redentor é o Senhor dos Exércitos, o Santo de Israel. Assenta-te silenciosa e entra nas trevas, ó filha dos caldeus, porque nunca mais será chamada Senhora dos Reinos. A Babilônia, que era a senhora que dominava sobre tudo, nunca mais será chamada. Essa expressão nunca mais no livro de Isaías repete diversas vezes. Vou mencionar algumas, não é? Nunca mais se estribarão sobre aquele que os feriu. Isaías 10, 20. Nunca mais será habitada. Isaías 13, 20. Outra profecia contra a Babilônia. Nunca mais exultarás de alegria. Essa é para Tiro, Isaías 23, 12. Nunca mais se levantará, Isaías 24, 20. Nunca mais fugirão de ti, Isaías 30, 20. Nunca mais se chamará liberal, Isaías 32, 5. Nunca mais será chamada a tenra, Isaías 47, 1. Nunca mais será chamada Senhora dos Reinos, verso que acabamos de ler, Isaías 47, 5. Nunca mais dele beberás, Isaías 51, 22. Nunca mais entrarás em ti incircunciso, Isaías 52, 1. Nunca mais se ouvirá violência na sua terra, Isaías 60, verso 18. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, Isaías 60, 19. Nunca mais se porá o teu sol, Isaías 60, verso 20. Nunca mais te chamarão desamparada, Isaías 62, 4. Nunca mais darei o trigo por comida, Isaías 62, 8. E nunca mais se ouvirá nela voz de choro, Isaías 65, 19. Então, a Senhora nunca mais será chamada Senhora dos Reinos, Isaías 47, 5. Nunca mais, nunca, muito me agastei contra o meu povo. Deus diz que muito me agastei contra o meu povo, tornei profana minha herança e os entreguei nas tuas mãos. Deus é que te entrega o povo à Babilônia. E agora Deus é que ia trazer o povo de volta. Não usasses com eles de misericórdia. Talvez o destino da Babilônia seria outro se eles tivessem usado com o povo de misericórdia. Mas não usasse com eles de misericórdia, até sobre os velhos fizesse muito pesado o teu jugo. E Deus viu tudo isso. E dizias, eu serei senhora para sempre. Até agora não tomaste essas coisas em teu coração, nem te lembrasses do fim delas. Pensava que seria senhora para sempre a cidade e caiu. Agora, pois, ouve isso. Tu és dado a delícias, que habitas tão segura. Lembra que nós falamos muros, tinha 66 metros de altura. Alguns dizem que tinha 25 metros de largura. E habitas tão segura que diz no teu coração, eu sou, e fora de mim não há outra. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Não é? Ela dizia que não ficaria viúva, nem conhecer a perda dos filhos, ou seja, a morte dos seus habitantes. Mas ambas essas coisas virão sobre ti em um momento, no mesmo dia. E foi o que aconteceu mesmo. Naquela noite que Belsazar se escarnecia das
dos vasos da casa do Senhor, Daniel capítulo 5, foi naquela mesma noite. Mas ambas as coisas virão sobre ti em um momento, no mesmo dia, perda de filhos e viuvez, em toda a sua força virão sobre ti, por causa da multidão das tuas feitiçarias. Babilônia era chamada mãe das feiticeiras, não é? Por causa da abundância de teus muitos encantamentos. Eles mexiam com coisas ocultas, com feitiçaria, se davam aos seus ídolos, não é? E faziam tudo que era de feitiçaria para provocar a ira do Senhor. Porque confiasse na tua maldade e dissesse, ninguém me pode ver, a tua sabedoria, a tua ciência, isso te fez desviar. Por trás dos ídolos havia demônios, né? E por isso eles praticavam feitiçarias. E nós podemos ver Isaías 47:10, talvez outra referência ao próprio Satanás, confiasse a tua maldade e dissesse, ninguém me pode ver, a tua sabedoria, a tua ciência, isso te fez desviar. E dissesse no teu coração, eu sou e fora de mim não há outra. Era isso que a cidade dizia, mas também pode ser uma referência ao poder maligno que havia por trás dela. Pelo que sobre ti virá mal, de que não saberás a origem, e tal destruição cairá sobre ti, que não poderá afastar, porque virá sobre ti de repente, tão tempestuosa desolação, que não a podereis conhecer. Deixa de estar com os teus encantamentos e com a multidão das feitiçarias em que trabalhasse desde a tua mocidade. Babilônia era chamada a mãe, né, das prostituição, das feiticeiras, no Apocalipse é assim chamada, porque lidava com tudo que era ídolos, invocava esses ídolos, trabalhasse desde a tua mocidade. Ver se pode tirar proveito, se porventura te podes fortificar. Cansasse na multidão dos teus conselhos. Levanta-se, pois, agora os agoureiros dos céus. Olha que eles usavam agouros nos céus, não é? Clamavam, praticavam tudo aquilo que era abominação aos olhos do Senhor. Os que contemplam os astros, os prognosticadores das luas novas, e salve-se do que há de vir sobre ti. Isaías 47:13 também pode ser usado para aqueles que gostam de horóscopo, né? Olhar, achar que as constelações afetam a vida. Olha só, os agoureiros dos céus contemplam os astros, contemplavam os astros. Foi daí que veio essa negócio de horóscopo, de achar que os astros interferem na vida dos seres humanos, não é? Da Babilônia, e salve-se que há de vir sobre ti, eis que te serão como a pragana. Pragana era praga. Com a pragana, o fogo os queimará. A cidade seria incendiada. Não poderão salvar a sua vida do poder da labareda. Quando os medos e persas invadiram, botaram fogo na cidade. Ela não será um braseiro para se aquentarem, nem fogo para se ajuntarem junto dele. Esse fogo era o fogo que consumia a cidade. Não era um fogo simplesmente que eles usavam para se aquentar. Assim serão para contigo aqueles com quem trabalhasses, os teus negociantes desde a tua mocidade, cada qual virá vagueando pelo seu caminho, ninguém te salvará. Não é? Parece que também a Babilônia, antes de cair, ela negociou, né, os teus negociantes desde a sua mocidade. Então, esses negociantes persas, não é, medos, entravam na cidade e foram sondando a cidade para planejarem a sua queda. E aí descobriram que através do leito do rio, eles poderiam entrar e assim derrubar a cidade, não é? Secar o leito do rio Eufrates. Assim serão contigo aqueles com quem trabalhaste, teu negociante desde a tua mocidade, cada qual irá vagueando pelo seu caminho, ninguém te salvará. A queda da grande cidade.
Capítulo 48, para concluir essa primeira parte da promessa, não é? Nós vimos no capítulo 47 que a Babilônia é comparada a uma mulher que tinha vivido em pompa, pecado, orgulho, não é? E agora caiu da sua elevada posição, assentada sobre o pó, que ia trabalhar como uma escrava. Isaías prediz que toda a glória da Babilônia e seu pecado teria um fim num dia, Isaías 47, 9. E essa profecia se cumpriu exatamente no dia 3 de novembro de 539 a.C., quando Ciro entrou na cidade e a conquistou num só dia. Agora, Isaías 48, para completar essa parte da promessa, da redenção, fala a escolha do juízo ou da paz. Eles deveriam escolher o juízo ou a paz. A queda da Babilônia deu oportunidade aos judeus de retornarem à terra de Judá e, mais uma vez, servirem a Deus em sua terra. O Senhor os demonstrou a não seguir o exemplo dos seus antepassados, que foram rebeldes desde o nascimento da nação, Isaías 48, 8, até aquela nova geração, tinham a tendência de adorar a Deus hipocritamente, conforme nós vamos ver Isaías 48, 1. À luz do desgosto profundo que o povo sofreu durante o cativeiro e da maravilha do seu livramento, Deus agora está requerendo desse povo que leve a sério o seu relacionamento com ele. Se o povo escolhesse servir a Deus com fidelidade e verdade, teria com certeza a bênção e a paz da parte de Deus para sempre. Isaías 48, 17, 18 diz: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que te é útil e que te guia pelo caminho que deves andar. Se tivesse dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio. Em contraste com a paz como um rio que Deus pode dar, vemos a consequência do pecado e a ausência de paz para os transgressores. Isaías 48, 22. Para os perversos, todavia, não há paz, diz o Senhor. Vamos lá, capítulo 48, para encerrar esses 9 capítulos da promessa. Começou lá no capítulo 40, não é? Ouve isso, casa de Jacó, que vos chamais pelo nome de Israel, e saísse das águas de Judá, que jurais pelo nome do Senhor, e fazeis menção do Deus de Israel, mas não em verdade nem em justiça. Olha só, Deus espera que seu povo faça menção dele, mas em verdade e em justiça. Jesus também falou isso, que Deus espera ser adorado em espírito e em verdade. E até da santa cidade tomaram o nome, se firmam sobre o Deus Israel. O Senhor dos exércitos é o seu nome, o nome do Deus dos exércitos, né? As primeiras coisas, desde a antiguidade, as anunciei sim, pronunciei-as a minha boca, e eu as fiz ouvir apressadamente, as fiz e passaram, porque eu sabia que eras duro. Está falando do povo, eu sabia que eras duro, e a tua cerviz um nervo de ferro e a tua testa de bronze. A cerviz é cervical. Normalmente, quando alguém servia, se prostrava, né, diante de Deus, mas diz que a cerviz do povo era um nervo de ferro, era dura de se dobrar, e a sua testa de bronze. Por isso te anunciei desde e te fiz ouvir antes que acontecesse. Deus falava antes, avisava, antes que acontecesse, mas mesmo assim o povo caía, né? Era avisar que está a cova, mas o povo ia e caía na cova. Por isso te anunciei desde então e te fiz ouvir antes que acontecesse, para que não dissesse: o meu ídolo fez essas coisas. O problema do povo
também era idolatria. O meu ídolo fez essas coisas, ou a minha imagem de escultura, ou a minha imagem de fundição as mandou. Deus falava para eles não pensar que foi algum ídolo. O povo ainda estava entregue à idolatria. Já o tens ouvido? Olha bem para tudo isso, porventura não anunciareis? Está vendo? Deus já tinha anunciado. Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas que não conhecesses. Esses capítulos, nessa seção do livro de Isaías, fala de coisas futuras e coisas novas que Deus estava anunciando e ocultas que eles não conheciam. Só Deus é que pode revelar coisas novas e ocultas, não é? Agora são criadas e não desde então, e antes desse dia não as ouvistes, porque para que não digas, eis que já eu as sabia. Deus conhecia bem a arrogância do povo, a incredulidade do povo, dizendo que já sabia as coisas que iam acontecer, por isso ele as anunciava. Verso 8, nem tu as ouvisse, nem tu as conhecesse, nem tampouco desde então foi aberto o teu ouvido. Eles nunca tinham ouvido ou conhecido isso, porque eu sabia que procederia muito perfidamente e que eras prevaricador desde o ventre. Deus anuncia que Israel prevaricava desde o ventre, pecava desde o ventre. Faz lembrar a pergunta dos discípulos a Jesus em João 9, quem pecou, esse ou seus pais, para que nascesse assim? Porque eles criam, e baseado em Isaías 48:8, que havia pessoas que pecavam desde o ventre, assim como já no ventre da mãe, Deus escolheu a Jacó e rejeitou a Esaú. Então eles criam que desde o ventre já sabia a tendência, e aqui a nação é chamada já de prevaricadores desde o ventre. Verso 9, por amor do meu nome retardei a minha ira. Deus é um Deus longânimo, que demora em se irar, retarda muitas vezes sua ira, e por amor do meu louvor me conterei para contigo, para que não te venha cortar. Deus às vezes retardava a ira dele, e o juízo vendo se o povo se arrependia. Eis que te purifiquei, mas não como a prata. Provei-te na fornalha da aflição. Diz que na fornalha da aflição se forma melhor, não é? Por amor de mim o farei. Deus faria aquilo, não porque o povo merecia, mas por amor dele próprio, por amor do seu nome. Por amor de mim o farei, porque como seria profanado o meu nome? Deus o faz para preservar o seu nome santo, o santo de Israel, e a minha glória não darei a outrem. Porque aí, se Deus não fizesse, eles iam dizer que os ídolos fez, e aí a sua glória seria dada aos ídolos. Dai-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, eu o primeiro, eu também o último. Deus é o mesmo, aqui fala da imutabilidade de Deus, não é? Deus é o primeiro, Deus é o último, Deus continua sendo o mesmo. Nós temos uma expressão assim em Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tem a ver com Isaías 49:12. Também a minha mão fundou a terra, e a minha destra mediu os céus a palmos. A mão de Deus era tão poderosa que ele dizia que conseguia medir todos os céus a palmos. Eu os chamarei e aparecerão juntos. Foi Deus que criou os céus e a terra, mediu os céus a palmos e fez tudo isso. Ajuntai vós todos vós e ouvi. Quem dentre eles tem anunciado essas coisas? O Senhor o amou e executará a sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. O Senhor traria juízo sobre a Babilônia e sobre os caldeus. É impressionante essas profecias de Isaías, principalmente pelo fato que Isaías viveu 150 anos antes desse cativeiro acontecer.
e predisse a queda dessa Babilônia, né, que aconteceu num único dia. Eu o tenho dito, também já o chamei e o farei vir e farei próspero o seu caminho. Deus está falando que já tinha determinado tudo isso para o seu povo. Chegai-vos a mim e ouvi isso. Não falei em segredo desde o princípio. Deus revela o segredo, não é que ele falou em segredo desde o princípio. Desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali. E agora, o Senhor Jeová me enviou o seu Espírito. Está vendo? O Senhor já tinha revelado, enviado o seu Espírito. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil. Como é bom aprender de Deus, não é? E te guia pelo caminho em que deves andar. É Ele que guia os nossos passos, nossos caminhos. Ah, se tivesse dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Como é importante ouvir a voz de Deus, porque aí sim a nossa paz é como um rio, e a nossa justiça como as ondas do mar. As ondas do mar é citada aqui em Isaías 48:18. As ondas do mar também aparecem no Salmo 93:4 e Zacarias 10:11, não é? Menciona ondas do mar. A tua descendência seria como areia, assim como Deus prometeu a Abraão, assim será a tua descendência como areia do mar, como pó da terra, não é? Deus aqui menciona novamente que quando o povo ouve a sua voz, ele compara a sua paz como rios, não é? A sua justiça como ondas do mar, a sua descendência será como areia, certamente areia da praia, não é? E os que procedem das tuas entranhas sairão como os grãos da areia da praia. O seu nome nunca seria cortado, nem destruído da minha face. Olha que bênção ouvir a palavra de Deus, o nome não é cortado. Os ímpios desaparecerão e não haverá memória deles. Mas o justo, o seu nome nunca seria cortado, nem destruído da minha face. Verso 20, sai da Babilônia. Nós encontramos uma expressão dela, sai, povo meu, da Babilônia, sai dela, não é? Sai da Babilônia. Aqui está mandando o povo retornar. Porque alguns, depois de 70 anos, já tinham se acostumado tanto na Babilônia que já nem queriam voltar, já tinham estabelecido sua vida lá, já não queriam voltar para a terra de Judá, Jerusalém. Sai da Babilônia, fugi de entre os caldeus e anunciai com voz de júbilo e fazei ouvir isso e levai até o fim da terra e dizei, o Senhor remiu a seu servo Jacó. Deus remiu, Deus trouxe o seu povo de volta. E Jacó não tinha sede quando o levava pelos desertos. Ou seja, Deus saciou a sede do seu povo no deserto. Fez sair água da rocha. Jacó não teve sede. Fez, aí está dizendo. E Jacó não tinha sede quando o levava pelos desertos. Fez-lhe correr água da rocha. Fendendo ele as rochas, as águas manavam delas. Deus fez sair água da rocha. Água da rocha é água mineral. Deu água mineral para o seu povo beber. Quem é que faz isso a não ser Deus? Mas o verso 22 diz, mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor. Então, para os ímpios não há paz. Para o justo, Deus sacia, fazendo até sair água da rocha no meio de um deserto, né? Tua paz será como um rio, a tua justiça como as ondas do mar, a tua descendência será como areia. Com isso nós concluímos essa promessa da redenção, de trazer o povo de volta, de dar fim nos ídolos da Babilônia. Em todos os capítulos Deus menciona os ídolos, que eles iriam cair, esses ídolos da Babilônia, e que Ele é o Senhor que faz todas essas coisas. Com isso nós concluímos essa primeira parte
desses 27 capítulos, esses 9 capítulos, capítulo 40 até o 48, que é a promessa da redenção. Agora, do capítulo 49 até o capítulo de número 57, esses outros 9 capítulos, nós vamos ter aqui a oferta da redenção, com o capítulo 53 bem no meio, falando do sacrifício de nosso Redentor, o Senhor. Amém? E o último, a realização da redenção, capítulo 58 até o 66. Não perca, continue assistindo, né? Só nos resta agora 18 capítulos, praticamente, para concluir o livro do profeta Isaías. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo. Quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Divulgue o nosso canal, esse é o único canal que comenta para você a Bíblia capítulo por capítulo, verso por verso. O segredo ao entrar no nosso canal é clicar na foto, vai aparecer um menu, você vai no playlist e ali você vai achar as pastas bem organizadas, livro por livro da Bíblia. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém e amém.